Olá pessoal, boa tarde. Oi para quem está chegando aí na nossa live, mais uma live aqui do Zoo das Aves. Meu nome é Marina, eu estou aqui no recinto das ratitas hoje. Estou aqui com as nossas biólogas, a Priscila Renault, que é bióloga responsável técnica aqui no Zoo, e a Fernanda Estrela, que é a bióloga responsável pelo setor de bem-estar. E hoje a gente está aqui dentro do recinto das ratitas para mostrar um pouquinho para vocês o que são as ratitas, para falar um pouquinho sobre os hábitos, algumas curiosidades. Então fiquem com a gente até o final para acompanhar tudo. Só um lembrete para vocês, a gente está com venda de ingressos no nosso site. Então, se você comprar durante o período da quarentena, a gente tem bastante promoção. Tem ingressos avulsos, tem passaportes anuais para família, individuais. Então é só entrar no nosso site, zoodasaves.com.br, vai na aba de ingressos e lá vocês escolhem a opção que mais combina com vocês, tá bom? No final dessa live a gente vai responder algumas perguntas que já foram enviadas no nosso Instagram. Então fique acompanhando com a gente até o final. Agora eu vou passar a palavra para a Priscila. Aproveitem. Boa tarde, eu sou a Pri, uma das biólogas aqui do Zoo, e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre as ratitas. O que seriam as ratitas? Para a gente entender essa classificação, o grupo das aves, eles são divididos em dois grandes grupos, que são as ratitas e as carinatas. As carinatas, elas são aves que elas possuem o osso externo é aquele osso que a gente tem bem no meio do peito, em formato de quilha. O que significa isso? É um osso leve, bem pontudo, que fica no meio do peito, e essa quilha, ela permite a musculatura das asas sejam bem aderidas, e aí essas aves elas têm o movimento do voo. Então as carinatas elas voam e as ratitas não. Então essa é a grande diferença. As ratitas elas têm o osso externo também, mas é um osso externo achatado. Elas têm um porte bem diferente, e as ratitas elas perdem a capacidade de voo. Isso não significa que elas não têm asas. Elas têm as asas, mas elas não têm o potencial de voo. Algumas têm a asa bem pequenininha, algumas outras já têm a asa maior, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Hoje todas são alocadas na ordem Struthioniformes, né? Em algum tempo a classificação taxonômica ela teve alguma alteração, hoje todas participam do mesmo grupo. E elas têm alguns representantes bem importantes, que são as emas. As emas, elas são as maiores aves do Brasil, né? E elas estão em toda a América do Sul. Os emus, que a gente tem aqui também. Os emus, eles são oriundos da Austrália, assim como os casuares, que são ratitas também. Os avestruzes eles são as maiores aves, as maiores ratitas, né? E as maiores aves existentes também. Eles são do continente africano. E os kiwis? Os kiwis, eles são ratitas menores, eles são bem pequenininhos, perto das outras ratitas, mas eles também não têm essa capacidade de voo, né? Algumas adaptações desses animais, elas foram desenvolvidas, principalmente por eles não voarem. Então eles têm a perna bem longa, então eles são ótimos corredores, eles correm muito bem. E eles têm uma adaptação dos dedos também, né? Eles têm os dedos bem grandes, e isso faz com que aumente a superfície de contato com o solo, possibilitando uma corrida mais segura, né? Algumas curiosidades: as emas e os emus, eles têm 3 dedos, e os avestruzes, eles têm somente 2. Mas isso facilita bastante para que esses animais eles possam se locomover da melhor forma para eles. Elas são aves nudífugas. O que significa isso? Elas fazem os ninhos diretamente no chão. Então, falando um pouquinho de reprodução, eu trouxe alguns ovos para mostrar para vocês terem ideia do tamanho desses ovos. Esse aqui é um ovo de ema, né? A ema, como eu falei, ela é a maior ave brasileira. Esse é um ovo de ema. E uma característica desse grupo é que os animais eles já nascem prontinhos para sair do ninho. Então eles já saem do ninho andando, se alimentando, eles precisam do cuidado dos pais, né? Principalmente do macho. E esse é um ovo de ema. Esse
é um ovo de avestruz. É o maior ovo que existe, né? Ele tem uma casca bem rígida, bem rigorosa também, para comportar o filhote que fica aqui dentro. E esse é um ovo de emu, né? É um ovo grande, e o que desperta bastante atenção nesses animais é a cor desse ovo, né? Em relação à reprodução, alguns fatos bem curiosos é que as fêmeas, elas fazem a postura em ninhos coletivos, então elas fazem a postura diversas vezes, e são os machos que cuidam dos filhotes, que chocam esses filhotes, né? Em relação à coloração do ovo, existe muita pesquisa, muito estudo em por que esses ovos são coloridos, têm essa coloração, essa tonalidade. Sabe-se que existe uma substância chamada biliverdina. Vou mostrar ele de novo. Vamos mostrar os três pra gente comparar os tamanhos depois. Beleza. Vou colocar o de ema e o de avestruz junto. De emu e de avestruz, desculpa. Então sabe-se que esse ovo ele tem uma pigmentação, uma substância chamada biliverdina, que dá esse aspecto verde escuro, quase preto, para os ovos, né? E existe uma gama de pesquisas tentando descobrir o porquê dessa coloração. E algumas teorias, elas são desenvolvidas. Uma em relação à termorregulação dos ovos, né? O ovo escuro, ele possibilita manter uma temperatura ideal para que o filhote desenvolva aqui dentro. Outra questão é a proteção contra as bactérias do solo. Como são ninhos que são feitos no chão, esses animais eles precisam de uma proteção maior. E dependendo da região que eles estiverem, pode ser até uma camuflagem. A Fê agora vai falar um pouquinho sobre a alimentação desses animais, e aí já que a gente volta para conversar um pouquinho mais sobre as satitas. Olá pessoal, bom, eu vou começar a falar sobre a alimentação dessas aves, né, das emas e dos emus, mas aqui atrás vocês podem ver também eles aproveitando o enriquecimento ambiental e o enriquecimento alimentar. Normalmente os emus, né, falando em natureza, nos seus habitats na natureza, eles se alimentam de frutas, folhas, pequenos insetos, pequenos vertebrados e algumas sementes também. Aqui no zoo, a gente fornece a alimentação deles através de uma ração peletizada que possibilita todos os níveis de nutrientes que eles necessitam. Mas, além disso, a gente também acrescenta alguns itens nessa alimentação. Esse objeto é um objeto de enriquecimento, como eu falei, e ele é composto de folhas de couve. Aí vocês podem ver tanto as emas quanto os emus aproveitando. As emas são as menores, são essas com o pescoço mais claro, e os emus são os mais altos. As folhas de couve, elas são um adicional na alimentação dos emus e das emas aqui no Zoo das Aves. E além disso, eles têm possibilidade de pastar mesmo. A gente tem um recinto bem grande, onde eles podem circular livremente e fazer o forrageamento que a gente fala. Esse forrageamento eles vão buscar vegetações, eles vão buscar pequenos insetos, pequenas sementes também. E nós temos o lago, onde eles podem beber água ou até mesmo mergulhar. Os emus, particularmente, eles gostam bastante de água. As emas, elas gostam, elas bebem água normalmente, mas os emus têm mais preferência por entrar no lago. Isso, apesar de eles terem características bem parecidas, algumas coisas também se diferenciam. Os emus em natureza, eles costumam ser nômades. Isso significa que eles vão percorrer grandes distâncias atrás de alimento e de água. As emas, elas são mais territorialistas, então elas não circulam grandes distâncias em busca desse alimento, elas defendem seu próprio território, onde elas encontram disponibilidade de alimento e de água. Então aqui no Zoo das
Aves, vocês vão se deparar sempre com os emus mais agrupados, mais próximos. A gente tem o Jorge, que acompanha os visitantes no percurso do Grande Lago. O Jorge é um emu, e ele, por ter nascido de uma ninhada pequena, né, ele acabou tendo contato mais frequente com seres humanos, né, a parte do laboratório. Então, por isso ele tem um costume maior com seres humanos. E aí ele é super dócil. Quem já fez o passeio aqui no zoo já conheceu o Jorge, né, já tirou foto com ele. Ele circula aqui pelo Grande Lago, a gente está aqui do lado do Grande Lago. E os emus, eles têm essa característica mais dócil mesmo, eles são mais curiosos também. Então eles se aproximam, eles interagem melhor com o enriquecimento ambiental. As emas, elas são, por serem territorialistas, elas acabam não se aproximando tanto do ser humano, ou até mesmo, no caso, do enriquecimento ambiental. Então a gente tem alguma certa dificuldade de aproveitamento das emas para os enriquecimentos. Não são todas elas que se aproximam. Os emus, eles acabam se aproximando mais. Bom, ambos são de áreas áridas, né, de regiões áridas. Então os emus da região da Austrália e as emas da América do Sul. Eles convivem em habitats muito parecidos e a gente conseguiu recriar isso aqui no viveiro das ratitas no zoo. Então eles têm uma possibilidade muito grande de exercer os comportamentos naturais, né, dessas espécies, desse grupo de aves. Pessoal, vocês estão vendo, eles estão aproveitando bastante as folhas de couve. Outras opções para esses enriquecimentos são a chicória. A gente pode colocar algumas frutas também. E o interessante desses animais é que, justamente por essa questão de eles serem mais curiosos, eles se aproximam bastante dos tratadores também. Então, citando o Jorge novamente, ele tem esse comportamento de aproximação, ele não foi criado com esse objetivo. Aconteceu na ninhada ele acabar sozinho, e por isso ele precisar dos cuidados, né, do laboratório daqui, da nossa equipe técnica, e aí por isso ele acabou acentuando mais esse comportamento de aproximação, né? Então ele se comporta super bem com os outros animais, se comporta bem também com os seres humanos que vêm aqui passear, né, com os visitantes, e exerce essa característica da curiosidade dele mais amplamente. Pessoal, o enriquecimento ele já está bem no finzinho, deu para ver bem, né? Vocês aproveitaram. Bom, pessoal, espero que vocês estejam gostando da nossa live. Agora a gente vai ler algumas perguntas que vocês mandaram pra gente nessa semana pelo direct, e as meninas vão responder. Então, a primeira pergunta é: quantos anos as emas e os emus vivem? Eu acho que eu posso falar sobre isso. E só retomando uma coisa que eu comecei a falar e não dei continuidade, em relação às asas, né? As ratitas, apesar delas não voarem, elas possuem asas. As dos emus, por exemplo, elas são bem pequenininhas. Mas as emas, elas têm asas bem grandes. Elas não têm capacidade de voo, mas as asas delas, elas são fundamentais para fazer a corte no período reprodutivo, né? Então elas fazem toda uma dança, fazem toda uma corte para o parceiro para poder acasalar. Então, só para fechar essa parte, em relação... Qual que foi a pergunta? Quantos anos as emas e os emus vivem? Em relação à longevidade, né? É bem complexo fazer essa mensuração, essa medida de quantos anos um animal, principalmente se tratando de animal silvestre, vive pela dificuldade de acompanhar ele em vida livre, né? Estima-se que mais ou menos é entre 15 a 17 anos. Porém, em cativeiro, esses animais cativos, como eles não precisam ter preocupação em procurar alimento, em procurar parceiro reprodutivo, eles têm tudo isso fornecido claramente para eles e facilmente para eles, a longevidade dos animais cativos, eles são geralmente muito maior. Então, estima-se que até 25 anos desses animais em cativeiro seja possível acontecer. Beleza, próxima pergunta: pode acasalar ema com emu? Eu que falo essa? Pode ser?
Pode, assim, não é impossível, mas é muito difícil isso acontecer, né? Voltando a falar em vida livre, né, esses animais que não estão em cativeiro, é praticamente impossível isso acontecer, principalmente porque são animais de continentes diferentes. Esses animais não dividem a mesma área geográfica, então isso é muito raro, é impossível de acontecer. Em animais cativos, que às vezes estão juntos, que estão próximos, isso pode acontecer sim, não é impossível, mas é muito difícil porque eles possuem gêneros diferentes. Então a emu, por exemplo, é a ré americana, o emu é o Dromaeus noviolandi. Então são gêneros diferentes, é muito difícil ter essa atração pelos parceiros e isso raramente acontece, é muito difícil. Beleza. Próxima pergunta vai ser para Fer. O que eles comem e como é feita a alimentação dos emus? Tá, pessoal, então, como eu já cheguei a comentar, mas eu vou explicar agora de uma forma melhor. Aqui no zoo, eles recebem uma ração peletizada que atende os níveis e as necessidades deles. Então, eles recebem essa ração no período da manhã e no período da tarde, eles, como são aves que têm o costume de passar o dia inteiro, eles têm hábitos diurnos, então eles passam o dia todo se alimentando. A gente oferece, em alguns dias da semana, um enriquecimento ambiental / alimentar, que é o exemplo que vocês viram hoje. E além disso, eles têm no viveiro capim, então eles podem forragear, eles podem procurar por aquilo que eles tiverem interesse, né? Podem pegar folhagens ou pequenos insetos ou sementes que eles encontrarem. Então, isso faz parte do dia a dia deles. Na natureza, eles têm hábitos mais... eles podem comer frutas, podem comer sementes mais variadas. Essa variedade ela acaba aumentando mais dependendo do habitat. No caso dos emus, eles vão percorrer quilometragens maiores atrás de alimento e de água. E as emas elas são mais territorialistas, então elas ficam mais em algum território específico. Quantas emas a gente tem aqui no zoo? Tá, pessoal, a gente tem de emas, nós temos 13 emas, incluindo a ema branca. A ema branca, ela não tá aqui perto pra gente poder mostrar pra vocês, mas ela não é albina, tá? Ela é a mesma espécie da ema que vocês estão vendo aqui. Essas daqui são as emas. Ela é toda branca por uma condição que a gente chama de leucismo. O leucismo é uma condição genética onde o organismo produz pouca ou quase nenhuma melanina. E a melanina ela é responsável pelo pigmento escuro. Tá? Então a nossa ema branca, ela não é considerada albina, ela tem os olhos claros, né, azulados, mas ela tem alguns pontos no corpo de tom mais escuro, tá? Então ela tem uma condição genética chamada leucismo. Então são 13 emas e os emus são 24, incluindo o Jorge. E essa ema branca ela é muito rara? É uma raridade, na verdade. O leucismo ele é uma condição genética causada por uma mutação. Isso tem uma certa raridade, tá? Não é muito comum em aves, principalmente nas ratitas, de acontecer. O que pode acontecer existem alguns locais que acabam fazendo uma seleção de reprodução para que nasçam mais emas brancas, tá? Então isso é possível fazer através da genética, né? De reprodução. Mas em natureza é extremamente raro. Vamos para a última pergunta. Qual o tempo de reprodução dos emus? O período reprodutivo dos emus começa mais ou menos meados de junho, julho, pode estender até setembro, até fevereiro, desculpa. Né? É um período longo de período reprodutivo e relembrando que as fêmeas colocam os ovos, os machos que chocam esses ovos e cuidam desses filhotes, né? As fêmeas elas podem fazer postura de uma média de 15 ovos e elas não necessariamente fazem essas posturas no mesmo ninho. Elas podem fazer vários ninhos e o macho cuida de um ninho só, né? O tempo de incubação dos ovos é de aproximadamente 45 dias, né? E os filhotes eles já nascem prontinhos, já nascem bem desenvolvidos, andando sem uma necessidade de dar intensa, como observado em alguns outros animais. Uma curiosidade em relação à reprodução das ratitas é que os machos, muitas vezes, eles roubam a ninhada dos outros machos.
Por que será que eles fazem isso? Eles fazem isso porque, roubando a ninhada os filhotes dos outros machos, aqueles filhotes roubados, eles vão ficar para trás do bando, né? E se por algum motivo eles forem vítimas de presas, esses filhotes que foram roubados, que estão para trás, eles vão ser os primeiros a serem atacados, né? E isso faz com que aquele macho proteja os filhotes da sua ninhada, perpetuando a sua geração, o seu gene, e essa é uma das curiosidades, tipo, desses animais bem interessante. Mais alguma pergunta? Eu acho que é só isso mesmo, não surge mais nenhuma pergunta aqui. Vamos falar tchau então, vocês duas, e aí eu me despeço também. Tá joia, gente, muito obrigada, espero que tenha gostado, aprendido um pouquinho mais sobre as ratitas. Logo vocês vão poder estar visitando as emas e os emus aqui do Zoo das Aves. E até isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado de conhecer o viveiro das ratitas e também uma opção, né, de enriquecimento. Acompanhem nossas redes sociais para vocês conhecerem melhor cada setor do nosso viveiro e fiquem ligados aí nas próximas lives. Então é isso, agora eu vou me despedir também, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês. Fiquem atentos, porque a gente vai fazer mais lives em breve, então a gente vai sempre anunciar aqui no Instagram, no Facebook, sobre as novidades. Uma novidade que a gente tem, que é bem legal, é que nesse sábado e domingo a gente vai estar aberto para visitação, das 9 da manhã às 17. Então, moradores de Poços, se programem para visitar a gente nesse final de semana. E, mais uma vez, lembrando também que a gente está com venda de ingressos no nosso site e com promoção, ingressos com muito desconto, apenas se vocês comprarem durante o período da quarentena. Então, fiquem ligados, entrem no nosso site, zoodasaves.com.br, só ir na aba de ingressos, escolher qual ingresso combina mais com você. A gente tem a opção de passaporte, tem ingresso avulso, tem muitas opções. Então, fiquem ligados com a gente. Em breve a gente volta com mais novidades. Agora a gente encerra aqui com esse recinto lindo das ratitas. E espero que vocês tenham aprendido muito sobre as emas e os emus. Até a próxima!